E começamos mais uma semana. É gostoso, para muitas pessoas não é muito bom, mas um começo sempre é bom, porque nos dá a sensação de que a gente pode começar de novo, recomeçar o que fez errado. E você sabe, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, imagina só, todos os dias pela manhã, as misericórdias do nosso Deus se renovam. Então, de repente, você está aí triste porque você errou, porque você fez algo que você sabe que desagradou a Deus. Lembra disso. É claro que você não vai viver fazendo coisas erradas, mas lembra disso. A cada manhã, as misericórdias dele se renovam. Mas o que é problema para o ser humano, para a gente, é o seguinte, é que é difícil para a gente compreender que Deus nos perdoa quando nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos nos perdoar. De repente, você é o tipo de pessoa que você já fez tanta coisa errada e eu fui essa pessoa também. Eu lembro que no começo, quando eu cheguei na igreja e eu comecei a levar as coisas a sério, eu comecei a querer uma mudança, vinha muito na minha cabeça assim, mas como que agora, depois de todas as coisas que você fez, de tudo de errado que você fez, como que você vai agora ser de Deus? Como que você vai ser de Deus com um passado como o seu? Minha amiga, se você tem ouvido isso, se você tem ouvido essas palavras, te lembrando do seu passado, fazendo você pensar que você não merece o perdão, que você não merece um recomeço, então saiba que essas palavras não vêm de Deus. Esse pensamento, essa ideia, não vem de Deus e nem tampouco de você. Então você já sabe de onde que vem. E é tão maravilhoso, por isso que o nosso Deus é tão maravilhoso. Por isso e muitas outras coisas, né? Claro, mas você vê que Ele é misericordioso. Ele apaga o nosso passado e nós temos essa possibilidade de começar de novo. Eu lembro que foi uma luta para eu vencer esses pensamentos, porque eu não me via digna. Eu não achava que eu tinha direito de ser batizada com o Espírito Santo, porque eu já tinha feito muita coisa errada e não só isso, né? Nós não nos tornamos perfeitos e eu ainda fazia coisas erradas, ainda que eu tivesse largado aqueles pecados que a gente já conhece, mas eu sabia que eu pecava no meu pensamento, eu sabia que eu pecava com os meus olhos, então eu pensava assim, eu não consigo ser perfeita para ser batizada com o Espírito Santo. Na verdade, Deus não quer perfeição da gente. Aliás, Ele quer a perfeição, claro, mas Ele sabe que nós nunca seremos perfeitos. O pecado, ele está por todos os lados. Mas, na verdade, é quando temos essa disposição de lutar contra a nossa carne, de buscar fazer a vontade dele e não a nossa, de fugir do pecado. Apesar de que pecamos e vamos sempre pecar, mas a partir do momento que você descobre, olha, isso aqui é errado, isso aqui não é da vontade de Deus, você abandona aquilo. Você veio um pensamento ruim na sua cabeça, você pecou. Você, por exemplo, quer dizer, você não peca se o pensamento vem, mas quando você age, você pecou. Então, o que acontece? Você tem que se arrepender. Você se arrependeu, Deus te perdoou e você não faz mais aquilo. Então, a nossa luta é diária, vigiando os nossos pensamentos, contra as nossas vontades, que as nossas vontades são contra a vontade de Deus. Então, é uma luta diária. Mas isso não quer dizer que, apesar de sermos pecadores, não vamos viver no pecado, porque a partir do momento que você descobre que uma coisa é errada,
e você para de fazer aquilo, então você não vive no pecado. Você peca, mas você não vive no pecado. E esse viver no pecado que é o problema. Mas pecar, todos vamos sempre pecar. Então, Deus não exige essa perfeição, mas exige da gente essa luta de que não venhamos a viver no pecado. Então, o que acontece? Quando nós agora estamos participando, né, do jejum de Daniel, estamos todos nesse propósito, você que está buscando o batismo, você que está buscando um renovo, o que acontece? Muitas vezes o diabo fica falando na sua cabeça que você não merece, mas e o seu passado? E muitas vezes ele é tão sutil, porque quando você está ali com os seus pensamentos, com as suas ideias, essa sutilidade do diabo faz com que você nem perceba que é ele falando com você. Muitas vezes faz com que você até pense que é o Espírito Santo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava me falando: Nanda, vem uns pensamentos na minha cabeça, me fazendo lembrar do meu passado, mas como que pode Deus, você ser batizada com o Espírito Santo depois de um passado como o seu? É engraçado. Você vê, eu falei para ela assim: você acha que é o Espírito Santo falando isso para você? Porque se ele disse que ele quer vir sobre todos é todos, não tem exceção. Então, ele não falou assim, sobre aqueles que pecaram no seu passado, não. Só os que foram perfeitinhos. Até parece, né? Que existe perfeitinhos. Então, o que você acha? De quem você acha que está vindo esse pensamento, essas palavras? Não é de você, é do próprio diabo que sutilmente vem com essas ideias na sua mente para você acreditar naquilo. E para você continuar sem perdoar o seu passado. Eu lembro que o meu batismo nas águas, quando eu mergulhei nas águas, eu falei assim: Pai, eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero ser mais aquela Fernanda, eu não sou mais. Aqui nessas águas morreu afogada aquela Fernanda. E realmente foi isso que aconteceu. Porque depois do meu batismo nas águas, começou a nascer. Não é que você, plim, é uma nova pessoa. Não. Começou a nascer uma nova pessoa. As coisas em mim começaram a mudar, as ideias na minha mente, as coisas que eu via de uma forma eu comecei a ver de outra forma, eu comecei a entender coisas que antes eu não entendia. Então, aos poucos e até hoje, essa Fernanda evolui. Até hoje. Não vai chegar nunca um momento que nós vamos poder falar assim: olha, eu já sei tudo, eu não preciso mais de mudança, eu não preciso mais de nada, de forma alguma. Nós vamos estar sempre mudando. Mas para que essa mudança ocorra, para que essa transformação ocorra, para que esse passo, que o próximo passo depois do batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo. Para que ele ocorra, você tem que realmente ter deixado o seu passado. Você realmente apagar, deixar lá para trás. Deus perdoou, você também precisa se perdoar. Você não pode a todo momento, quando você está buscando o Espírito Santo, deixar que o seu pensamento te leve ao seu passado. Procura fazer com que o seu pensamento te leve para o futuro, a pessoa que você quer ser, a pessoa que você quer mudar. Eu lembro que era um tormento tão grande, o diabo trazia tantas vezes o meu passado, as coisas erradas que eu tinha feito ficavam vindo na minha mente, tantas vezes que eu até orei. Eu falei para Deus assim: Pai, eu queria ter uma amnésia e poder esquecer de todo o meu passado. Vocês acreditam que não é brincadeira não, eu não devo ter orado certo, porque hoje eu sou uma pessoa super esquecida e realmente esqueci muita coisa do meu passado, graças a Deus. Então, você vê,
é preciso trabalhar. Você de repente está buscando, você vai lá na frente, você busca o Espírito Santo, mas se lá no fundo você não crê que você é merecedora, você não crê que você, recebeu o perdão de Deus, você fica assim, mas como que Deus pode me perdoar de tudo que eu fiz? Então quer dizer que você ainda não se perdoou. Se existe essa dúvida, se existe esse questionamento, como que você vai ser batizado com o Espírito Santo? Então você precisa resolver isso primeiro. Você precisa entender que você recebeu o perdão. Que é por isso, não é porque você merece, não. Você não merece nada, a gente não merece nada. A gente não merece, mas é porque o nosso Deus é tão maravilhoso, é tão grande, Ele é tão... eu nem tenho palavras, porque misericordioso é pouco. Porque o ser humano tem muita dificuldade de perdoar, não é verdade? Qualquer coisinha que alguém faça pra gente, é difícil de perdoar. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. A partir do momento que você fala, Senhor, perdoa o meu passado, perdoa as besteiras que eu fiz, perdoa os erros que eu cometi, Senhor. Imediatamente, Ele te perdoa. E quando você se batiza nas águas, é como se Ele passasse uma borracha no seu passado. Ele não vai mais olhar para você e ver o seu passado. O batismo nas águas significa que é uma nova pessoa nascendo. Então é como se um bebê nascesse. O bebê tem passado? A criança tem passado? Um bebezinho recém-nascido? Não tem passado. Então, o batismo nas águas simboliza isso. Que é como se você levantasse das águas um bebê que não tem passado. Para Deus é assim. Para a gente também tem que ser assim. Nós também temos que ter esse entendimento para que possamos ser realmente batizados com o Espírito Santo, ou seja, alcançar o próximo passo depois do batismo nas águas. Então, minha amiga, você que tem participado desse jejum, e se esse era um problema para você, esse problema dos pensamentos, de perdoar a si mesma. Porque às vezes você perdoou quem te magoou, você perdoou quem te machucou, você perdoou todo mundo. Você fala, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas de repente, a pessoa que você tem dificuldade de perdoar é a você mesma. Você tem dificuldade de perdoar o seu passado. Então, fica difícil, né? Porque ainda existe aí algo. Você vai ter dificuldade de crer. Se você não consegue se perdoar, como que você vai crer que Deus te perdoou? Então, você precisa apagar isso, você precisa entender isso. Eu vejo isso tão claramente porque quando eu olho para a pessoa que eu era antes do batismo nas águas, antes da conversão, primeiro veio a conversão, depois o batismo com o Espírito Santo. Quando eu olho para aquela pessoa que era antes, gente, parece que é mesmo outra pessoa. Porque as ideias que eu tinha, os pensamentos que eu tinha, como eu via as coisas, como eu julgava as pessoas, como eu julgava a mim mesma, tudo é uma outra pessoa, até mesmo a forma que eu me vestia, a forma que eu me enxergava, tudo diferente, tudo transformado. E eu posso dizer, era uma pessoa antes e hoje uma outra pessoa completamente diferente. E não é assim, é porque a gente amadurece, não é questão de amadurecimento, que você vai crescendo, você vai amadurecendo e amadurecendo seus pensamentos, as suas ideias, e normalmente você diz, eu não sou mais aquela de antigamente. Não é esse tipo de transformação. É uma transformação total. É como se realmente tivesse nascido com o mesmo corpo, com o mesmo nome,
e tudo é como se tivesse nascido uma nova pessoa. Não é mais aquela pessoa. Então, você que tem buscado isso, procura analisar. Procura se analisar se isso tem acontecido. Uma outra coisa que eu estava conversando com uma jovem também, que é importante vocês entenderem. Por isso que é bom, eu amo conversar, eu amo fazer os atendimentos, porque isso me acrescenta muito até para ajudar as pessoas, sabe? E ela estava falando assim, Nanda, poxa, eu venho toda sexta-feira eu manifesto. Eu não consigo me libertar. Como que eu vou buscar o Espírito Santo se toda sexta-feira eu manifesto? E eu estava explicando para ela, falando, olha, você sabe, o problema não é a sexta-feira que você manifesta. Porque a manifestação, quando você vem na igreja, na hora da oração, não é porque você está na igreja e você manifestou de forma alguma. O que acontece é o seguinte, você veio a primeira vez e você manifestou. Aí, houve uma oração de libertação. E eu creio que quando o mal é expulso, ele realmente é expulso. Ele sai. Ele sai da vida da pessoa. Mas o que é o erro de muitas pessoas? Elas pensam que a libertação delas é na igreja. Mas digamos você que veio, manifestou, você recebeu a oração forte e aquele mal saiu da sua vida. Você teve certeza ali, olha, que alívio. Você sentiu aquele alívio, você foi embora. Quando você vai embora, é ali na sua semana, no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa. Quando todo mundo está vendo e quando ninguém está vendo, é ali que você mantém a sua libertação. É quando você foge do erro, você foge do pecado, você foge do que é errado, você amarra o diabo, você vai lutando, porque ele vai querer voltar. Mas é você que vai fechar todas as portas. Então, se toda sexta-feira você vem e você manifesta, o problema não é quando você manifesta, o problema é quando você passou a sua semana. O que você fez? Que portas, que brechas você abriu para o diabo? Aí ela falou assim para mim, Nanda, eu não faço nada, eu não abro nenhuma brecha. Pode ter certeza que se você está manifestando, alguma brecha você abriu. Agora, muitas vezes você pensa assim, que uma brecha é fazer uma coisa assim muito errada, mas às vezes o diabo está entrando. Por exemplo, você tem raiva de alguém, você tem uma mágoa, você tem um ódio, você tem um rancor, o diabo vai entrar por aí. Você pensa que é só se você for dormir com seu namorado, roubar, ou se você enganar, ou se você mentir apenas. Você pensa que é só assim? Não. Você tem que fechar tudo. Você tem que se fazer uma pessoa limpa em todos os sentidos. Você tem que perdoar a quem te machucou. Você tem que se manter puro, o seu coração tem que estar puro, a sua consciência precisa estar pura. Porque o Espírito Santo não vai vir sobre uma pessoa que está cheia de rancor, cheia de mágoas, cheia de raivas, que vive no pecado, que vive no engano, que mente, que rouba, que mata. O Espírito Santo não vai vir sobre a vida de uma pessoa. Primeiro, ela tem que se limpar de tudo que suja o espírito dela. Então, uma mágoa, um rancor, uma mentira, viver no engano, tudo isso suja o seu espírito, suja o seu coração, que suja a sua mente, que te suja por dentro. Você tem que limpar tudo, você tem que limpar a casa para o Espírito Santo entrar. Vamos recomeçar, vamos limpar a casa a partir de hoje. Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver.